Bora para mais uma questão do simulado, né? Da iPhone, de noções de lógica. Aqui a gente tem uma questão de 2022, né? Então bora ler a questão. A afirmação Carolina é alta, ou Bruno não é baixo, ou Renan é calvo, é falsa. Segue-se, pois, que é verdade que... E aí a gente tem as alternativas, né? Então tá. A primeira coisa que eu vou dizer aqui é que essa questão não vai dar pra gente resolver ela utilizando tabela verdade, separando as proposições. Na verdade, a gente vai utilizar a tabela verdade, mas as tabelas verdade que a gente já conhece. Que no caso, são das proposições que a gente já viu antes, né? Se você não viu nenhuma aula de proposição composta, eu recomendo que veja os vídeos já postados no canal, que são referentes a esse conteúdo. Então eu vou dar continuidade aqui. A primeira coisa que eu reparo nessa proposição composta é que ela só é ligada por disjunções, conectivos ou, né? E qual que é a definição do ou? Vou até montar a tabela verdade aqui para duas proposições, tá? A definição do ou, ela diz o quê? Ela diz que se pelo menos uma proposição for verdadeira na sentença, isso quer dizer que toda proposição composta é verdadeira. Sendo assim, ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas, ou todas as proposições da sentença forem falsas, né? É o único caso onde a disjunção vai ser falsa. Pela simples razão de ser ou, né? Ou é uma ou é outra, né? Disjunção. Tranquilo? E o que a questão fala pra gente? Ela fala que toda essa proposição composta é falsa, gente. Isso quer dizer que cada proposição dessa aqui, ó, vai ser falsa. Pela definição, galera. A definição de disjunção, que diz que se pelo menos uma alternativa for verdadeira, todas serão verdadeiras, né? No caso, a composta, né? Então, para ser falsa, as duas têm que ser falsas, ou a quantidade de proposições que tiver. Nesse caso, a gente tem três proposições, né, simples, unidas numa composta, né, e ligadas por disjunções. Isso quer dizer que para toda alternativa ser falsa, como a questão sugere, cada uma delas tem que ser falsa, né? Tá, beleza. Então, dito isso, a gente consegue resolver a questão. Mas, um detalhe. Olha as alternativas, né? A gente tem o quê? E em todas as alternativas, né? E. Por isso que eu digo que é importante marcar os conectivos antes de começar a questão, né? Principalmente se tratando de questão de noção de lógica. Tá. E a gente tem outras também, né? Vou até marcar de outra cor aqui, marcar de azul. Se, então, né? Se, então. Como a gente pode ver aí. Se, então. Isso aqui se repete, né? Em todas as sentenças. Beleza? Então tá, o que a gente viu aqui? A gente viu que todas as proposições aqui na alternativa é falsa, né? Porque a questão falou que é falsa. Beleza? A gente viu aqui na tabela verdade que é uma proposição com disjunções, ela só pode ser falsa, a composta, né? Quando todas as opções são falsas, né? No caso, as proposições simples. Então a gente deduziu que todas aqui são falsas. Ou seja, Carolina é alta, é falsa. Então qual seria o verdadeiro? Carolina não é alta, né? É só negar. É só inverter o valor lógico, né? Bruno não é baixo, é falso. Então qual seria o verdadeiro? Bruno é baixo. Renan é calvo, é falso. Então qual seria o verdadeiro? Renan não é calvo, né? Então eu vou marcar um F aqui nelas para a gente ter ciência de que essas proposições simples, elas são falsas, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai mapear as respostas, né? As alternativas, para ver o que dá para eliminar. E eu vou explicar o raciocínio, beleza? Mas primeiro a gente vai definir os valores lógicos. Bruno é baixo, já começa aqui, ó. Bruno é baixo. É verdadeiro ou falsa? Se Bruno não é baixo, é falsa, então Bruno é baixo, é verdadeiro. Carolina é alta. A questão diz que é falsa, né? Então, falso. Bruno não é baixo. É falso ou verdadeiro? A questão diz que é falso, né? Então aqui é falso. Renan não é calvo. A questão fala que Renan é calvo, é falso. Então aqui é verdadeiro. Beleza? E isso a gente vai fazer para todas as alternativas, né? Carolina é alta, falso, né? Como a questão diz. Bruno é baixo,
verdadeiro, né? Porque a questão fala que Bruno não é baixo, é falso. Bruno é baixo, verdadeiro, né? Renan é calvo, falso, né? Porque a questão fala que é falso. Carolina é alta, falso. Bruno é baixo, verdadeiro. Bruno não é baixo, falso. Renan não é calvo, verdadeiro. Bruno não é baixo, falso, né? A questão fala que é falso. Carolina é alta, falso. Bruno é baixo, verdadeiro, né? Renan é calvo, falso. Carolina não é alta, verdadeiro. Bruno não é baixo, falso. Renan é calvo, falso. E Bruno não é baixo, falso também, né? Porque a questão fala que é falso, beleza? Então o que a gente tem aqui? Ó, perceba que eu não tirei nada da minha cabeça, né? Eu verifiquei aqui quais alternativas eram falsas de acordo com a questão. E aquelas que tinham valor invertido, eu só mudei o sinal lógico. Por exemplo, aqui a Carolina é alta, falso. Aqui a Carolina não é alta, aqui ó. Aqui ó, Carolina não é alta. Aí eu coloquei verdadeiro, né? Porque eu tô negando aqui a afirmação, então eu tenho que inverter o valor lógico também. A gente viu isso lá, né? Em negação, tranquilo? Tá. E agora qual é o próximo passo? Olha aqui a pegada, né? Você se reparar, ó, você vai conseguir ver aqui, né? Que todas essas proposições compostas, elas têm esse E aqui no meio, ó. Ou seja, proposição composta ligada por conectivo E, né? E o que a gente sabe do E? Bora montar a tabelinha dele do E aqui, né? Se a gente tem duas proposições, qual é a definição da conjunção, né? A disjunção é o ou e o E é a conjunção, né? O que a conjunção diz? Que ela só vai ser verdadeira quando todas forem verdadeiras. Se tiver pelo menos uma falsa, isso implica que o valor lógico é falso, né? Da proposição composta inteira. Então tá. Então qual que é o meu objetivo aqui? Eliminar todas que tem essa configuração aqui, ó. Por quê? Porque se eu eliminar todas as alternativas que tem pelo menos uma falsa, uma proposição composta falsa, né? Aqui do lado ou desse lado aqui, eu consigo eliminar a alternativa. Nesse caso, vai sobrar só a alternativa que eu quero, onde todas são verdadeiras. E aí eu vou poder marcar ela, porque ela vai ser verdade, né? Já que o E, para ser verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar as duas proposições compostas dos dois lados e verificar se elas são verdadeiras ao mesmo tempo. E é essa que eu vou marcar, beleza? Então tá, bora lá. Vou até marcar de outra cor. Tá. Mas só que, olha só. Eu já analisei o E, né? Eu sei que pro E ser verdadeiro, as duas aqui tem que ser verdadeiras, né? Beleza? Só que aqui tem o se, então, né? Agora eu vou ter que analisar a tabela do se, então. Perceba como a gente vai escalando lá os detalhes da questão, né? Se você já manja a noção de lógica, consegue fazer isso mais rápido, né? Mas eu estou explicando passo a passo aqui. O se, então, é representado por esse símbolo aqui, beleza? Montando a tabela verdade, a gente tem isso. PQ a gente tem P, se P, então Q, né? Se P, então Q. VV, VF. FV, FF. E qual que é a definição do se, então? Ela é condicional, né? Ou seja, o que importa é o resultado final. Que ele não seja interferido, né? Então a gente vai fazer o quê? Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso dá falso. Por quê? Aqui é verdadeiro e aqui é falso. Não mudou o resultado final. Então vai ser falso a alternativa composta, né? A gente já explicou isso em outra aula, né? Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. E tudo o resto é verdadeiro. Ela só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar todos os se, então, né? Onde tem essa configuração aqui. Por quê? Porque se tiver essa configuração da primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa, quer dizer que toda proposição composta é falsa. E se tiver pelo menos uma proposição composta falsa, ligada com o E, né? Então toda alternativa é falsa. Aí a gente elimina ela, beleza? Então tá, bora lá. Bora procurar os VFs, né?
Ó, aqui tem VF. Como é se, então, ela já é falsa. Já desconsidera, né? Ó, aqui também tem VF. Então já é falsa, desconsidera. Vou marcar um xizinho aqui, ó, pra desconsiderar a alternativa, né? Aí aqui ó, a gente tem o quê? Essa aqui não tem, né? Bora deixar de stand-by. Essa aqui tem VF, ó. Cancela. E essa aqui também tem VF. Cancela. Então só sobrou a letra C, né? A letra C é a nossa resposta. Por quê? Porque a gente viu aqui, ó, que se então essa proposição aqui, ela é verdadeira, e essa proposição aqui, ela é verdadeira. E se tratando da conjunção e, né? As duas têm que ser verdade, né? As duas proposições compostas têm que ser verdade para poder a proposição inteira ser verdadeira. Então a gente só pode ficar com a letra C, né? Que é a única alternativa onde as proposições compostas não tem essa configuração VF aqui, né? Para poder dar falsa a alternativa. Então é isso. A resposta é a letra C. Perceba que o que dá mais trabalho é a gente detalhar cada passo, né? Porque é bem tranquilo quando a gente sabe a definição do conceito de lógica, né? E é importante conhecer a tabela verdade, né? Porque uma hora ou outra, né, cai uma questão dessa no concurso bom, como o F1, por exemplo, e aí mata o candidato que estava desavisado, né? Achou que não fosse cair noções de lógica e acaba perdendo a oportunidade, perdendo a vaga, né? Então é isso. A gente fica por aqui e até a próxima questão.